Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises noturnas e debates. Hoje com uma entrevista especial com o Procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, que está aqui nos nossos estúdios. Lembrando que o Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22h30, nos canais 24 e 524 da NET, também das redes sociais. Não deixe de participar mandando a sua mensagem no live stream do Facebook, que já está no ar. A sua contribuição é muito importante, também pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, seu comentário, a sua participação, a sua pergunta para o número que está aparecendo na sua tela. Nós vamos ler a sua mensagem aqui dentro das possibilidades do programa. Se você está assistindo o programa através de uma das nossas transmissões nas redes sociais, não deixe de compartilhar com os seus amigos. Mande para os seus mais próximos, de modo que o programa tenha uma repercussão ainda maior. Você é parte essencial do nosso sucesso. O programa tem hoje a participação, então, do Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, que atua no Tribunal de Justiça Militar, mestrando em Diplomacia e Política Externa, especialista em Inteligência Estratégica. Fábio Costa Pereira é um querido amigo que há muito tempo eu gostaria que estivesse presente aqui no programa e felizmente atendeu o nosso convite. Para entrevistá-lo, eu tenho também o meu colega, o jornalista Daniel Fagundes, que apresenta todos os dias na RDC TV o Jornal da RDC TV, que vai ao ar às 10 horas. Nós convidamos também para essa entrevista a advogada Maria Cristina Hofmeister Meneghini, mas ela teve um compromisso de última hora, realmente de última hora, 2 horas antes do programa ir ao ar. Ela acabou tendo que cancelar a sua participação. Ela ajudaria a fazer a entrevista aqui com o Dr. Fábio. Infelizmente, ela não pôde comparecer e, infelizmente, então, ela não participará da entrevista de hoje, mas é o tipo de coisa que acaba acontecendo. Muito bem, meus caros, eu vou começar esse programa, antes de entrar no tema, falar sobre rapidamente a vinda do general Hamilton Mourão aqui para o estado do Rio Grande do Sul receber uma comenda na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu estive presente no evento e eu lamento muito a forma como a imprensa foi tratada. Lamento demais a forma como a imprensa foi tratada. Nós fomos acondicionados num cubículo. Tinham, acho que umas 30 pessoas dentro do cubículo, certamente. E nós não podemos nos retirar do cubículo até o momento em que o evento terminou. Isso não faz o menor sentido. Porque, vamos lá, a Câmara de Vereadores estava cheia de gente. A Câmara de Vereadores estava cheia de seguranças. Quando é que você vai ter controle maior sobre a entrada e saída de pessoas? Quando estão todos parados? Então, durante o curso do evento. Por que os jornalistas simplesmente não podiam deixar aquele cubículo para ir embora, mas podiam sair no momento em que o Hamilton Mourão terminou a sua fala, exatamente no meio da confusão, onde os seguranças perdem a noção da organização? Foi isso que nós vimos hoje. Qual é o sentido prático de uma decisão dessas? Nenhuma. E a atitude dos seguranças? É preciso ser grosseiro? Ninguém foi empurrado, obviamente, mas parecia que alguns estavam em meio a criminosos. Só para ter uma ideia, Daniel, um dos seguranças do vice-presidente, eu não estou falando do vice-presidente, estou falando da equipe de segurança. A atitude me incomoda. Ele entrou dentro da sala onde estavam os jornalistas, ele entrou assim. Olhou para um lado, depois olhou para o outro lado. Parecia que ele estava pisando em lixo. Sim. Esse tipo de atitude é desnecessária, meus caros. Eu sei que a imprensa, em muitos casos, trata este governo de uma forma que não deve, até com má intenção. Mas a categoria profissional tem que ser respeitada. Fiquem ali isolados num canto. E eu acho que não era o caso hoje também, porque era uma homenagem ao vice-presidente, acho que era uma situação um pouco diferente, né? Com certeza. Queria fazer esse registro antes de nós entrarmos no assunto. Feito, então. Senhores, nós vamos falar sobre Lava Jato, corrupção, segurança. Será que dá para 1h30? Não sei. Nós vamos tentar esgotar tudo isso entrevistando Fábio Costa Pereira.
Fábio, muito bem-vindo, é um prazer rever o amigo depois de tanto tempo lá em Portugal, né, Fábio? Exato. Boa noite, Guilherme, boa noite, Daniel, boa noite nossos telespectadores, boa noite nossos internautas, né, que hoje o mundo conectado, aliás, parte do que nós vamos falar é do mundo interconectado e dos perigos do mundo interconectado. Eu fiquei efetivamente fora do país durante 7 meses fazendo o curso de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional do Ministério da Defesa de Portugal. Foi uma experiência muito rica, tanto em aprendizado, conhecimento, interação humana, e estou de volta. Muitas coisas mudaram, outras coisas não mudaram, e as coisas que não mudaram são as mesmas coisas as quais me incomodavam quando saí do país. Essa dificuldade que alguns têm em viver com a democracia e de viver com a escolha que foi feita, enfim, pela população, da eleição de uma outra visão de governo. E a dificuldade que se vê hoje de desenvolvimento das ideias e dos processos democráticos para que esse governo enfim, faça o que deve fazer, o motivo pelo qual foi eleito. E, marcadamente, um desses assuntos que nós vamos tratar, e uma vertente desses assuntos, diz respeito, sim, à Lava Jato. E vou tentar, em 1h30, dar conta de tudo. Muito bem. Fábio, vamos começar. Hoje o The Intercept publicou mais uma matéria relativa ao Sérgio Moro e aos procuradores. Saiu agora há pouco. Foi agora, 9 minutos eu recebi a notificação aqui no meu Instagram que o Intercept tinha postado e, desculpa te interromper, mas o título da nova matéria do The Intercept é "A defesa já fez o showzinho dela", entre aspas, referente à defesa do ex-presidente Lula após o primeiro depoimento dele lá para a Lava Jato, né? E aqui é um texto extenso, a gente com certeza não vai conseguir falar sobre ele agora, mas eu acho que é o nosso primeiro tópico que a gente pode puxar esse gancho, né, para falar com o procurador, né? Foi publicado agora essa matéria, eu não tive tempo de ler porque é uma matéria muito extensa, mas dá conta de que após o julgamento do Lula também foram feitos comentários aí, inclusive o Sérgio Moro instruiu os procuradores a divulgarem uma nota contrariando a defesa. E o The Intercept tem utilizado essas matérias para acusar o Sérgio Moro de manipular uma das partes, o que poderia levar eventualmente à anulação da Operação Lava Jato no que concerne ao ex-presidente. Qual que é a sua avaliação do comportamento do juiz? Se, obviamente, tudo isso que está sendo relatado, porque até agora são relatos, nós não vimos a comprovação fática disso, se isso de fato é verdadeiro. Vamos lá. Já dizia a minha avó, devagar com a dor. Então vamos tentar, eu vou tentar aqui, na medida do possível, prestar uma série de esclarecimentos. E para isso eu quero fazer, Guilherme e Daniel, eu quero fazer por camadas, para que se entenda toda essa mixórdia que foi formada em torno destas, entre aspas, informações, eu já vou explicar porque eu estou falando entre aspas informações, que foram veiculadas, atribuídas a Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro e agora cada vez mais aparecendo personagens. Muito dificilmente nenhum dos as pessoas que estão nos assistindo não saibam o que aconteceu, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Na sábado para domingo passado, o Intercept Brasil, que é do Glenn Greenwald, que ficou notabilizado pelo caso Snowden, por trazer as questões do Snowden e NSA, que é a agência de inteligência americana, ele veicula com muito estardalhaço que ele teria recebido de um hacker anônimo um grande arquivo contendo conversas privadas de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros atores, e dizia a respeito à Lava Jato. E que esses arquivos, da maneira que seriam revelados, ele traria uma série de questões a levantar, inclusive com relação à própria licitude de como esses atores do Ministério Público e do Judiciário se comportaram. Portanto, ele atribuiu
ao que ele estava falando a qualidade de informação. Isso nos leva a uma coisa antecedente. O que é informação? E aqui é fundamental entender isso, Guilherme. O que é informação? A gente nunca pode falar de informação descontextualizada. Nós não podemos falar em informação se a gente não fala de dado. O que é dado? O dado é a unidade semântica mínima. O dado reflete alguma coisa. Um dado, isto é uma caneta, ok? Quando eu pego este dado ou estes dados e faço alguns processos, quando eu contextualizo, quando eu compenso esses dados, quando eu corrijo esses dados, quando eu condenso esses dados, quando eu calculo esses dados e faço uma análise sobre isso, eu tenho uma informação. Com certeza. Ok? Então, isto é uma informação. Vamos lá para os nossos ouvintes entenderem melhor. Peguem um extrato telefônico de vocês de um mês qualquer, ok? Nesse extrato telefônico vão ter muitos dados. Vai ter o nome de quem é o proprietário da linha, vai ter um número de telefone, vai ter o valor da conta, que é um dado, vai ter os números para os quais foram feitas as ligações desse telefone, o tempo em que houve a troca de mensagens, a quantidade de mensagem ou de falas. Bom, cada coisa dessas em si, isolada, é só um dado. Juntas, permitem transformar em informação e dessa informação se tirar conclusões, se fazer inferências. Por exemplo, dado o número, liga 10 vezes por semana para um outro número. Depois se descobre que este número é da mãe do proprietário da linha. Isso quer dizer, nós podemos fazer inferência que ele se preocupa com a mãe. Perfeito. Isso é uma informação. Agora, essa informação tem que ter algumas qualidades, Macalossi. Não é assim, ó, eu disse que isso é uma informação. Não funciona assim. Ela precisa ser disponível, ela precisa ser íntegra, ela precisa ser autêntica e eu preciso saber a fonte primária. Vamos pegar desses aqui 2 elementos fundamentais. A integridade e a autenticidade. O que é integridade? Eu preciso saber que essa informação, do destino à sua origem, passando pelo meio de transmissão, o armazenamento, que ela é a mesma. E eu tenho que, sobre ela, fazer um crivo de autenticidade. Por quê? Porque senão eu posso amoldar as partes da informação que eu quero para dar o contexto e o significado que melhor me aprover. E aqui nós já temos um problema muito sério. Eu não sei se isso aqui, que por enquanto nós estamos no campo das ilações, muito mais no campo da fofoca, se isso é verdade. Porque ninguém teve acesso É um hacker que... É o original. É o original. Isso. É um hacker que diz que entregou... Olha, Greenwald, eu estou te entregando esse arquivo aqui, ó. É verdadeiro. Eu ouvi uma entrevista do Greenwald na Jovem Pan, onde ele diz, olha, a única preocupação foi ele me dizer que era verdadeiro. Ah, tá, se o hacker diz que é verdadeiro, é verdadeiro, ninguém vai duvidar. Então, mas o próprio juiz Sérgio Moro não negou as informações, citou, contextualizou, como você mesmo citou. Isso é um outro ponto. Eles não negaram as informações por vários motivos. De um deles, tu já tentou te lembrar das tuas conversas de 4 anos? Tá complicado. Então, não, mas o que eu falei com o cara em agosto de 2015? E vamos lá, tem mais uma coisa. É impossível. Vamos voltar à questão da integridade. Como é que eu sei que estas conversas não foram descontextualizadas para dar um outro significado? Não sei. Então essa informação eu já não posso chamar de informação. Mas vamos supor o seguinte, vamos para uma outra camada. Vamos supor que essa informação seja efetivamente uma informação. Aí eu tenho que fazer outros filtros, ok? Eu preciso fazer um filtro, eu preciso saber se essa fonte é confiável e se ela tem capacidade para prestar essa informação. Eu preciso saber se esse canal que faz a veiculação da informação também é confiável e depois eu tenho que analisar o conteúdo. Agora, a questão da fonte me parece muito complexa, né, Fábio? Porque existe o princípio do jornalismo não revelar a sua fonte. Não, tudo bem. Eu, por exemplo, defendo que se faça uma ampla investigação para descobrir quem conseguiu as informações do celular do Sérgio Moro e dos procuradores, porque constitui-se num crime grave. Agora, não dá para acusar o veículo
de divulgar a informação, porque ela recebeu de alguém, a menos que ele tenha sido... Nós vamos chegar lá, outra camada. A menos, obviamente, que ele tenha se mancomunado com a fonte para obter informação. Vamos lá, que isso é uma outra camada que nós vamos chegar. Mas assim, porque qual a informação primária, que é uma informação primária passada pelo próprio jornalista? Que ele não sabe quem é o hacker, que é uma fonte anônima. Como é que eu posso dizer que essa fonte anônima... Ele pegou um negócio, jogou dali dentro, dizendo, essa fonte, como é que eu vou saber se esse hacker tem capacidade de ser hacker se não é um 171? Um cara que inventou isso. Exato. Ou se tinha algumas coisas, ele misturou. Não sei. Então, assim, eu já tenho dúvidas com relação à fonte. Eu já te falei que a informação não é informação, porque ela não tem as qualidades de informação. Eu estou dizendo que essa fonte é duvidosa, porque nem a pessoa que traz essa informação à luz, nem ela sabe se essa fonte, que fonte é essa. Agora, vamos ao canal de divulgação. Bom. Tá, mas vamos lá, digamos que fosse comigo. Eu sei quem é a fonte, mas eu não posso revelar a fonte. Mas, tu pode dizer que não vai revelar a fonte. E isso é um segredo que o jornalista pode manter. Mas é algo diferente. Ele não está dizendo isso. Conheço a fonte, mas eu não revelo a fonte. Ele está dizendo que eu não conheço a fonte. Se eu não conheço a fonte, eu não posso dizer que essa fonte... assim, sei lá, podia ser o hacker do Pikachu, sei lá. Podia ser um hacker famoso, mas não é nada. Não, é alguém que chegou e mandou e ele disse, olha, eu só perguntei assim, é boa? Valeu, é muito boa. Gente, vamos lá. Mas na análise desse contexto aí, conhecendo um pouco da história do Glenn, ele tem que ter muita certeza, até porque é um caso muito grave, mesmo... a gente vai entrar em outros aspectos da conversa, sim. Nós vamos ainda, nós vamos chegar lá. Mas são informações pesadas, são pessoas muito importantes. Então ele tinha que estar bem armado para poder fazer essa liberação. Nós vamos chegar lá, sim, aí eu vou me permitir fazer algumas análises sobre... Nós vamos chegar no último momento do problema que... O grande problema aqui, que está sendo descontextualizado, que é soberania nacional. Nós estamos aqui, um problema de segurança pública, de defesa. Sim. Tá? Mas isso é lá para o fim. Calma, gente. Calma, vamos chegar lá. Bom, perfeito. Canal, que seria o Intercept Brasil. Todo mundo sabe que o Intercept no mundo ele foi financiado com 250 milhões de dólares por um bilionário que tem ligação com a esquerda. Sempre teve. Patrocinou causas da esquerda no mundo afora. Fundador do eBay, se não me engano. O Glenn Greenwald. É um militante. Isso tem que ser dito. Ele é um militante. Ele tem uma vinculação pessoal com o deputado do PSOL, que assumiu o lugar do João Willis. Ele tem várias das suas afirmações com relação, inclusive, ao governo eleito, então ali... Inclusive, um pouco antes da divulgação desses documentos aí, sigilosos, um deles, eu acho que foi até o Glenn Greenwald, ele chegou a dizer que era necessário ter uma narrativa em relação à Lava Jato. Tá, então assim, só estou trazendo os fatos aqui. E mais, se tu pegares isso ficou muito claro na entrevista da Jovem Pan, em que eles pressionaram, olha... A Jovem Pan destruiu com ele. Não foi só a informação que fizeste, não. Tu aqui fizeste um libelo acusatório contra o Sérgio Moro. E aqui, talvez, um ponto muito importante. As pessoas que mais estão vociferando com relação à atitude do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, estes aqui, são os mesmos que dizem, olha, veja lá, não pode ter a prisão em segundo grau. Veja, nós precisamos esgotar toda a questão da culpa, aquela extremada culpa de embargos e embargos e embargos para tribunais superiores. Certo? Agora, o que eles estão fazendo? Com base em informações que a gente não sabe se estão fidedignas, acusaram, julgaram e condenaram sumariamente os dois. O próprio Ministério Público disse que por ter sido um hacker o autor da invasão, todas as informações ali contidas podem ter sido dissimuladas, criadas, inventadas, misturadas. Não faz sentido isso, né? Isso faz sentido. E nós vamos chegar nisso. Vamos lá. Em algumas dessas informações que eu já vi, em um desses ilações que estão ali, porque eu não sei se foi informação, eu não sei qual é a fonte, eu não sei a integridade, tudo aquilo que eu falei, eu não sei. Eu estou lidando com suposições, as suposições que já condenaram o Sérgio Moro e já condenaram o Deltan Dallagnol pelos mesmos que
que defendem o princípio da presunção da inocência parcial. Quando o princípio da presunção de inocência é quando faz sentido para mim. Bom, tem vários momentos desses áudios degravados em que dá para perceber nitidamente que é sobreposição de mensagens. Então, um deles eu vi que tinha 4 mensagens enviadas no mesmo segundo. Mas será que ele não encaminhou essa mensagem? Não, são 4 no mesmo segundo. Tem uma... Mas ele não poderia ter pego 4 mensagens que ele mandou para um grupo e ter mandado para outro? Não. Dá para supor isso? Né? Não, a suposição que eu tenho que ter agora, dentro da informação que eu tenho, da maneira que vem, que essa mensagem foi adulterada. Por que eu vou dar credibilidade a um hacker que me traz... Sério, olha a inversão de valores. O que eu tenho de dado objetivo. Como dado objetivo, eu tenho 4 mensagens no mesmo segundo. A presunção que eu vou fazer, por esse contexto todo, é que isso aqui não é autêntico. Se quiser provar autêntico, é simples. Me traz a integridade dos arquivos para eu olhar. Mas pode ter esse contexto também que o Macalossi citou, por exemplo, pega de um grupo e encaminha... Quem tem que apresentar isso é que está fazendo sim, é ele mesmo. Tem uma outra mensagem do Deltan Dallagnol, em que em tese ele estaria mandando uma mensagem para o Sérgio Moro, falando que confiava no Fux, que é conversado com o Fux e tal. Fux we trust. Se pega ali, são 7 linhas digitadas em 1 segundo. Pô, o cara é bom, né, velho? Tenta, eu com meus dedos gordos aqui, eu não consigo, Macalossi, nem 1 segundo digitar nada. Então, eu passo a acreditar que tem falta de autenticidade nisso também. Sim. Olha, eu não estou nem chegando no conteúdo ainda. O que eu estou te fazendo é que é muito difícil dar sustentação e base para todo esse escarnecimento de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol com algo que eu não sei sequer se é veraz. É uma presunção de culpa antecipada. Eu comentei isso tanto no jornal quanto nos meios sociais e aqui no programa, que eu achava extremamente ruim para o jornalismo que se fizesse esse tipo de procedimento onde você faz um crediário de acusação, né, no qual onde você vai pingando, você vai pinçando informações. Você tem um conjunto de informações e ao invés de você liberar tudo para que as pessoas possam fazer um juízo com contexto, você tira determinados pontos e faz em cima deles uma enorme repercussão isolada. De modo que você expande uma repercussão calculada dentro de uma narrativa. Deixa de ser reportagem e passa a ser uma estratégia política. Me parece que o The Intercept está fazendo comercial, isso nesse caso. Eu diria também. Comercial, porque eles têm um efeito comercial em cima dos views, em cima das curtidas, em cima da repercussão, o fato de eles estarem na mídia o tempo inteiro, dando entrevista na Jovem Pan, sendo alvo de nota da Globo. Isso tudo tem que ser contabilizado nessa análise. A gente tem que sempre cuidar que em todo texto tem um contexto. Por enquanto nós temos textos sem contexto. Isso é extremamente preocupante. Mas agora vamos lá. Tu estava ansioso, o Daniel estava ansioso aqui. Antecipando. Conteúdo. E aqui eu brinco que eu roubartilhei de um colega do interior do Paraná, de Astorga, meu amigo Luke de Held, que ele fez uma análise bem percussente ele fez 2 lives com análise bem percussente da Lava Jato e algumas ideias eu compartilhei dele. Como dizia um amigo meu, na natureza nada se cria, tudo se copia. Então eu me permito copiar algumas coisas. Mas vamos lá. A base, eu não vou discutir mensagem por tudo aquilo que eu falei. Mas vamos ao cerne da acusação. O cerne da acusação é que havia um conluio, isso não é nada velado, entre o juiz que deveria ser imparcial e a acusação para perseguir o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, agora presidiário, condenado em 2º grau e com a sua prisão mantida já há mais de ano. Vamos analisar friamente, porque nós precisamos, há muito tempo eu gosto de estudar sobre análise econômica, do direito e principalmente análise econômica do crime. Vamos ver a Lava Jato. A Lava Jato tem mais de 250 réus. Nesse contexto, dessas várias operações, foram mais de 250 réus. Ok? Desses mais de 250 réus, foram condenados
por volta de 190 e alguma coisa. Um terço dos réus foi absolvido. Um terço. Não é um número pequeno, não é um número de sua menos importância. Em inúmeros desses casos de condenação, o Ministério Público recorreu da pena dada. Algumas vezes e muitas vezes conseguindo a reforma em segundo grau. Lembrem-se que mais de 90% das sentenças do Dr. Sérgio Moro foram confirmadas. Gente, como é que existe um conluio nessa forma? Em que eles nem combinam a estratégia. Vamos lá. Um fala alemão e o outro fala Yiddish. Mas daí eu vou ter que te provocar. Tomando a presunção, Fábio, de que essas conversas, ou uma parte considerada dessas conversas, sejam reais. O fato do juiz falar para o procurador, é melhor você escalar um outro procurador para fazer um interrogatório. Ou ele orientar, por exemplo, falar assim, você não acha que é muito tempo sem operação? Não é melhor inverter as operações, ter essa em vez daquela? Ele, por exemplo, diz assim pro procurador, olha, eu fiquei sabendo que tem aqui uma pessoa que gostaria de falar, e daí essa pessoa, eu vou te ceder a informação, e daí o outro fala, bom, então eu vou tentar intimar ela com base numa nota apócrifa. E o juiz daí responde, então vamos oficializar, vai melhor oficializar. Isso tudo não lhe parece extrapolar os limites da relação entre procurador e juiz, tomando a informação como verdadeira? Ninguém garante que seja. Como eu te disse, eu não tinha objetivo e não tinha vontade aqui de discutir sobre trechos isolados, porque eu não sei o contexto que eles foram extraídos. Mas vamos avançar, vamos fazer. Nós estamos fazendo um exercício de futurologia, de adivinhação aqui. Vamos dentro, e aqui não é nenhuma novidade assim, não é uma novidade para ninguém. Dentro dessas relações judiciais, jurisdicionais em geral, advogado, juiz, promotor, nós temos amizades, nós temos afinidades. Pessoas com quem a gente conversa, que a gente trabalha todos os dias. E não é só juiz conversando com o promotor, como também advogado conversando com o juiz, advogado conversando com o promotor, advogado conversando com o procurador, com o ministro, etc. Vamos a uma cena bonita. Cacai, que é um grande advogado, uma figura queridíssima, simpaticíssima, que todo mundo gosta, que tem livre trânsito no Supremo. Um dia aparece em mangas de camisa e bermuda do Supremo, que tem um dress code muito forte, um dress code muito sério. Algum problema? Para mim, nem problema nenhum, como a maioria das pessoas, não tem problema nenhum. Ele tem ministro, recebe ministro para jantar, conversa com o ministro, qual é o problema? Uma coisa, ele é ser amigo das pessoas, e outra, manter conversas, e outra coisa é fazer a conexão direta que vão fazer alguma coisa espúria. Não é assim que funciona. Já recebi advogados em meu gabinete. Por exemplo, o fato de o Gilmar Mendes manter conversas com o Aécio Neves. A relação que a gente pode ter é que o Gilmar Mendes teve uma conversa com o Aécio Neves, que daí que ele fez alguma coisa indevida. É por isso que eu te digo, é muito complexo descontextualizar uma informação. Nesse ponto, principalmente do Gilmar Mendes e do Aécio, é complicado mesmo. Mas trazendo de novo a pergunta do Macalossi, levando como verdade essas informações e a indicação de fontes, que eu acho que é o principal ponto polêmico, vamos dizer. Eu acho importante ressaltar o seguinte, né? Independente do conteúdo ser verdadeiro ou falso, nada do que está ali diz que o Lula seja inocente. Exatamente, isso também é bom deixar claro. Ninguém ali fala assim, estamos inventando provas. Não, e no caso, a questão é se houve orientação ou não. E no caso do Lula é mais interessante ainda, porque nós estamos agora falando do caso do triplex. Eu sei falar triplex, hein? É difícil, mas foi. No caso do triplex, a pena foi de 9 anos e pouco, o Ministério Público recorreu da pena, aumentou no TRF4 para 12 anos e alguma coisa, e depois ela volta aos 9 anos originais no STJ. No caso em que, em tese, haveria combinação, o Ministério Público recorreu também. Agora, o juiz, no processo penal, não é uma ameba.
Parece que estão tratando ele uma ameba. Ele é o destinatário da prova, ele que tem que julgar. Essas conversas que aconteciam em gabinete, e acontece com a defesa também, eu vou dar um exemplo para vocês. Várias vezes, eu estou no Tribunal de Justiça Militar. Os gabinetes dos juízes militares que atuam em segundo grau estão sempre abertos para os advogados. Não é raro os advogados irem lá falar com os juízes militares sobre o processo que será julgado. Levam memoriais e falam sobre o processo. E mais, e dizem, apontam problemas do processo ali. Eu não estou presente. Eu não estou presente. Algumas vezes já aconteceu do juiz estar julgando, diz, olha, muito obrigado por ter vindo, que eu vi um ponto da prova que eu não tinha me tentado. Algum problema nisso? Alguma vez eu me levantei para dizer, não pode? Não é isso. Porque o mais importante é que resulte deste processo que vai ser julgado a melhor solução possível para a sociedade. Se a melhor solução possível para a sociedade for que o réu seja absolvido, que seja absolvido. Se a melhor solução possível para a sociedade é que o réu seja condenado, que seja condenado. Essas conversas sempre existiram. A questão é dizer, daí está aí que são espúrias, é um longo caminho. Ok, vamos dizer, foi por mídias sociais. Meu amigo, nós estamos no século XXI. Já se pensa hoje em fazer intimação por WhatsApp. Então, assim, o ponto principal, a Lava Jato... Alguns, inclusive, falaram o seguinte, doutor Fábio, que se nós, eventualmente, criminalizarmos diálogos entre procuradores de justiça e juízes, praticamente se inviabiliza a luta contra o crime organizado. Claro, é óbvio, mas, meu amigo... Eu acho que é necessário depreender um raciocínio a respeito disso, porque a justiça trabalha em associação com o Ministério Público no combate ao crime organizado, isso é um fato. Uma das melhores definições do crime organizado, o problema do crime organizado é que ele é organizado. Mas aí tem, assim, essa informação, essa afirmação que parece jocosa não é tão jocosa não, porque de outro lado tem um Estado desorganizado. Gente, não sejam ingênuos. O que está acontecendo aqui no Brasil já aconteceu na Itália das mãos limpas. Esses ataques sistêmicos à figura das autoridades que atuam, aconteceu lá. Tu acha que está se invertendo aqui a lógica? Está se querendo colocar na cadeia o xerife? Exatamente. Tu acha que está acontecendo isso? Inversão de valores? Eu não me lembro ao certo, eu estava lendo esses dias, não me lembro ao certo, perdão, a quem criou a frase. O Brasil é o lugar que o queijo tem que se justificar para o rato. O Brasil é uma loucura. O Brasil não tem não corre o menor risco de dar certo. É um país que não é para amadores. Nota que atrás desse discurso fofo todo, o objetivo é livrar a cara de todos os corruptos. Porque se essa... Mas tu viu a entrevista do Davi Miranda no UOL? Não. Mas o Davi Miranda é o namorado do Graham. Eu acho que é companheiro marido. Marido há 12 anos. Namorado, marido, importa. Bom, enfim, vive junto e ele deu uma entrevista onde ele fala sobre a repercussão desse episódio. Vejam só que raciocínio, eu convido o nosso telespectador para notar o grau de hipocrisia do sujeito. Prestem atenção no que eu vou ler. São coisas gravíssimas. Um juiz se comunicando dessa forma com procuradores, dando o caminho para todas as situações. É um absurdo, antiético e corrupto, comentou o Davi Miranda. Ele defendeu a criação de uma CPI para investigar o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. E daí ele fala, vejam só, presta atenção. Presta atenção, Fábio. Tenho minhas ressalvas sobre a CPI. Não quero que pegue completamente a Lava Jato. A redação tem que ser fechada no Moro e no Dallagnol. Eu sou do Rio de Janeiro. Temos Cabral preso. Vários políticos corruptos presos. Você quer soltar o Cunha? A Lava Jato cumpriu seu papel, mas os fins não podem justificar os meios. Fecha aspas. Então disso, vou fazer uma consideração e depois eu abro para vocês fazerem as suas. Disso se depreende o seguinte: o senhor Davi Miranda está querendo escolher os alvos específicos dentro da Lava Jato para salvar a cara de quem ele gosta. E de quem ele não gosta, bom, esse daí deixa dentro da cadeia. Meu comentário... Não é isso? Basicamente é o seguinte, para entender tudo isso que está acontecendo... Se é para fazer CPI, você faz tudo. Para entender
tudo isso está acontecendo, a gente precisa entender um pouco de marxismo cultural, meu amigo. Nós precisamos entender Saul Alinsky, o que criou as regras do radical. A questão nunca é questão, a questão é sempre poder. A questão não é a CPI, a questão não é a Lava Jato, a questão é a tomada do poder, é a volta ao poder. Todos os estratagemas necessários à tomada do poder serão usados. O que nós estamos vendo hoje é uma verdadeira guerra de trincheira. Então o negócio é o seguinte, vamos lá. Glenn Greenwald, se efetivamente tem os arquivos, é muito simples. Coloque todos à disposição para que sejam analisados, simples, porque por enquanto... Periciados, porque por enquanto que se tem é um nada. E a partir do nada nós estamos fazendo um monte de presunções e nós já condenamos Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E vou te dizer mais, olha que doideira. No Brasil nós queremos começar a utilizar prova ilícita para fazer prova. O que é um princípio básico. Aliás, o Brasil, eu já me cansei do Brasil. No Brasil, sério, cansei. Desculpa aí, gente. Como é que tu chama o Brasil? Qual que é o apelido? Brasil é um país fake. Não posso dizer que chamo, porque depois eu não posso escrever mais. É vou dizer que eu estou falando do Brasil. Mas olha só, tem um princípio civilizatório adotado em todos os países ocidentais, em todos os países que se chamam Estado Democrático de Direito, chamado reserva legal. Ok? O que é reserva legal? Que não existe crime, não existe pena sem uma lei prévia. O que é uma lei prévia? Aquela feita no processo legislativo. E eu me permito fazer uma crítica ao Supremo agora. Ontem fez uma relativização da reserva legal. Fez uma extensão analógica para colocar a homofobia e a transfobia como crimes hediondos dentro da lei do racismo. Não é atribuição. Eu não estou nem dizendo que não isso, eu não estou nem dizendo que isso não deve está entrando no mérito da não quero entrar no mérito. Sim. O que eu estou dizendo é que nós temos um sistema de repartição de poderes em que cada um tem o seu cada qual, como diz um amigo meu. A partir do momento em que o judiciário faz as vezes de legislativo, alguma coisa está acontecendo. E mais, quando quebra um paradigma desses, porque eu aprendi nos livros de direito, olha, clássicos como Nelson Hungria, que a lei é lei em sentido estrito feito processo legislativo. Nada mais que isso. Sim. Então, como eu disse, cansa o Brasil. Porque tu nunca... A tal de segurança jurídica não existe. É uma pergunta que eu ia lhe fazer. A última antes do intervalo, então. Inclusive sobre o STF. Como que a gente pode ter... Por exemplo, uma votação no STF que termina 6-5, são todos baseados na mesma Constituição, nos mesmos valores. Eu sei que é um pouco complexo, mas assim, eu acho que entra um pouco na linha de raciocínio que o senhor estava fazendo. É possível a gente analisar assim que realmente está tudo errado assim, na questão do... Ortega Gasset, somos nós e as nossas circunstâncias, né? O direito não é uma coisa matemática, é bom que não seja matemático. Seria bom, claro, que o direito se rendesse a uma análise econômica, mas ele não é matemático. Então, cada julgador tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma ideologia que vai informar. E vai julgar conforme a sua visão da Constituição. O grande problema não é isso. O grande problema é fazer uma outra Constituição. O grande problema é fazer uma outra lei. O grande problema é criar uma outra repartição de poderes. Para mim, esse é o problema. Vamos fazer intervalo. Na volta eu vou perguntar pro Fábio se ele vê o STF como uma ameaça para a Lava Jato. E se há uma lavajatização da política brasileira. Ou seja, tudo depende da Lava Jato para existir. Tá bom? Fiquem conosco, eu estou gostando muito aqui, tem muita interatividade, muitas mensagens chegando no Facebook, no WhatsApp, nós vamos lê-la aqui dando as possibilidades do programa e convidamos você a participar sempre aqui do nosso programa. Voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV. Hoje nós estamos com a participação do meu amigo Fábio Costa Pereira, meu querido amigo Fábio Costa Pereira, a quem eu já tive a oportunidade de conversar em outras oportunidades e é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Espero que volte outras vezes nessa entrevista que estamos fazendo hoje sobre Lava Jato, corrupção, segurança e informação.
O programa tem o apoio e o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você que está participando pelo Facebook pode mandar a sua mensagem pelo chat, e você que está em casa pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Dr. Fábio, nós tivemos aqui, antes do intervalo, uma mensagem do meu amigo Gustavo Pimentel, que é advogado, e ele tratou exatamente de uma questão que você abordou ao fim do primeiro bloco. Ele escreveu o seguinte: faça um desafio ao grande professor Fábio. Talvez essa seja a pergunta mais difícil que ele irá responder hoje. Na visão dele, se é que é possível apontar apenas qual foi o princípio ou o instituto do direito penal constitucional que foi mais violado pela decisão do Supremo de tipificar a homofobia equiparando-a ao racismo? Bom, primeiro lugar, eu também gosto muito de fazer programas contigo. Aliás, os nossos programas sempre são sucesso, né? Sempre são sucesso, mas por causa sua. Sim. Eu sei, eu não sou só um rostinho bonito, devo confessar. Mas, brincadeira à parte, eu acho que nós temos, eu acho, é muito difícil dizer um problema só na decisão. E aqui eu posso fazer essa crítica porque é uma crítica jurídica. Eu tenho o direito de fazer a análise jurídica sobre uma decisão qualquer, com seus erros e com seus acertos. Um deles é a questão do sistema republicano, como nós os havemos como república. Uhum. Nós temos um sistema de partição de poderes, sim, cada um com a sua atividade. Então, veja bem, lá pelas tantas, na decisão, os ministros supremos dizem que eles estão acolhendo aquela ação porque o legislativo estava demorando para fazer o julgamento. Notem o seguinte: eu posso ter uma opinião de que dado o assunto deveria merecer um melhor tratamento no Congresso e deveria ser tornado lei. Contra. Mas para isso a população, ela elege deputados, sim, que serão os seus representantes para ir lá transpor o sentimento da população. Essa população vai ser conservadora, essa população vai ser progressista, essa população vai ser um cadinho, que é o nosso cadinho cultural que forma o Brasil. E esses deputados vão lá representar. Então, o timing de análise é o timing de análise da sociedade. Perfeito. Fica muito complicado eu que não tenho um mandato eletivo, dizer, olha, você deveria ter feito isso, mas esse deputado está lá com a base dele, essa base dele está cobrando dele. E o fato de ele não fazer alguma coisa significa que a base dele não quer que algo seja feito. Então, ele não fazer alguma coisa é uma resposta que o Congresso está dando. Não vou fazer uma coisa porque não é o momento de maturação. Eu não estou nem falando no caso específico, eu não quero trabalhar no caso específico. O que eu estou trabalhando aqui é com a ideia que existe um Congresso Nacional com todas as suas mazelas, que foi eleito por nós para justamente fazer esta acomodação da velocidade da sociedade com relação aos seus costumes, com relação às suas normas, com relação o ordenamento jurídico que vai informar a nossa vida de relações sociais. Então, como é o nome do nosso amigo? É o Gustavo Pimentel. Gustavo, eu acho que isso foi o mais complexo. De colateral, assim, trouxe para nós, todos nós, agora nós vamos ter que pegar todos aqueles livros antigos de direito penal e botar no lixo. Olha, nós podemos, eu quero fazer uma consideração sobre isso que eu acho importante. Eu sempre falo muito da questão do ativismo judicial, que é disso que nós estamos tratando. A tripartição dos poderes, ela estabelece que o executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário julga. Um dos grandes pensadores do direito foi o ministro da Suprema Corte americana, recentemente falecido, o Anthony Scalia. Anthony Scalia. E ele era um defensor do positivismo na hora da aplicação da lei, ou seja, não cabe ao juiz interpretar, cabe ao juiz ler o texto da lei. Aquilo que não está no universo
escrito da lei não existe, portanto não pode ser aplicado. E aqui no Brasil, o que se estabeleceu de uns anos para cá, principalmente a partir da formação deste Supremo Tribunal Federal, foi uma espécie de direito interpretativo extensivo. Então as normas são esticadas de modo a caber naquilo que os togados passaram a condicionar ou imaginar que seria o adequado para a sociedade. E o Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de julgar e de ser a instância que resguarda a Constituição, ele se colocou como um substituto provisório, um tutelador do Legislativo. E isso tem gerado uma série de consequências nefandas para a ordem democrática, de modo que hoje nós estamos vendo aí esta absurdidade, que é o Supremo Tribunal Federal legislar no nome e em lugar, conspurcando a tripartição dos poderes. Esse caso último, da questão envolvendo a homofobia, ele entra dentro de uma linha de outras decisões, em geral em casos de repercussão social, que também foram neste mesmo sentido. Eu vou citar um aqui que é super polêmico: o casamento de pessoas do mesmo sexo. A legislação brasileira não prevê, de modo nenhum. Qual que é o trâmite correto? O Congresso altera a lei. A partir do momento que o Congresso altera a lei, passa a valer. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode criar a legislação. Foi o que ele fez, sem entrar no mérito. Eu sou um liberal, eu defendo que as pessoas façam o que quiserem, mas a legislação veda. Você tem que alterar a legislação, não é o Supremo que a veda. Assim como, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso estabeleceu que é possível fazer aborto até o 3º mês de gravidez. Eu desafio qualquer um que está assistindo ao programa que vá lá na legislação, no Código Penal, Código de Processo Penal, na Constituição, e me diga onde está na lei que é permitido fazer aborto até o 3º mês de gravidez. Entretanto, isso foi autorizado pelo Supremo, assim como o aborto de fetos anencéfalos. Não está na lei e foi através de uma decisão do Supremo que isso permitiu. São casos como esse, Perdão. Vai lá, complemento. Eu ia buscar na provocação que eu até lhe perguntei antes da votação. É um provocador. Do 6-5. Até que ponto vale, então? Puxando a questão do Macalossi, que realmente o STF teria que ler e levar a Constituição ao pé da letra, né? Tem algum limite? Certa feita, o ministro Nelson Jobim fala a seus pares: a Constituição brasileira é o que o Supremo disser que a Constituição brasileira é. E é isso. Fica muito difícil, porque o fato é o seguinte: quando nós tivemos um processo de impeachment, o Luiz Roberto Barroso, que ele deveria ser deputado, não deveria ser ministro supremo, ele pegou e ele inventou da cabeça dele um rito para o impeachment. Ele inventou o rito, não é o que está na lei, não é o que foi seguido em 92, foi o que ele criou um exame de admissibilidade no Senado Federal. Não existe, desafio de novo, vão lá na lei e me digam onde existe exame de admissibilidade de processo de impeachment no Senado. Não existe, ele criou. Agora, assim, como eu não gosto muito de que eu chamo de fulanização, o fato é um só: nós vamos precisar nos reinventar como país. Sim. O Guilherme sabe, eu tenho muito tempo batido. O problema o Brasil durante esses últimos tempos tem se especializado em seguir receitas de sucesso por fracasso. Então, nos últimos 30 anos, nós temos apostado em ideologias que se tornam ideias, que se tornam práticas, que acabam desembocando nisso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo basicamente uma situação de anomia no país. Um país que tem 60 mil mortes contabilizadas ao ano é um país que está em guerra civil. Perfeito. Um país que tem uma média de 0,9 policiais mortos por dia é um país que está em guerra civil. Um país onde o policial precisa entrar com fuzil e precisa, para entrar num lugar qualquer, numa comunidade qualquer, de uma superioridade numérica e muita força, isso é guerra, meu amigo. Para lutar com pessoas que estão com armadas, fuzis e metralhadoras, isso é guerra. Mas assim, isso não começou hoje. Isso vem sendo um processo de construção lento e constante. Então o Brasil virou o país da lacração. Então a gente cria assim, lá pelas tantas surge um conceito lacrador. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, dado assim, Brasil da lacração. Lá pelas tantas, eu acho que faz uns 2, 3 anos,
uma jovem no Rio de Janeiro foi estuprada por 15, 16 rapazes. Vocês se lembram disso? No dia seguinte, surgiu um conceito de lacração que ninguém tinha ouvido até então. Cultura do estupro. Essa cultura do estupro, basicamente, ela diz o seguinte: todos os homens são estupradores de potencial. Eles estupraram porque existe uma ideia consensuada no contexto social que mulher é coisificada. Portanto, existe a diluição da responsabilidade do agente. Portanto, logo em seguida vem os outros que dizem: olha, punir não resolve. Aí vem outros que dizem: olha, há um super encarceramento no Brasil, não podemos prender pessoas. Olha, o Estado virou um grande hospital, né? Que tem que atender todas as pessoas como se fossem incapacitados. E isso, nós temos o resultado claro no nosso dia a dia. O resultado claro qual é? Cerca de 180 mortes por dia, mais de 160 mulheres estupradas todos os dias, mais de 2.000 carros roubados todos os dias. Nós começamos a viver uma não-vida no Brasil e a gente não se dá conta que vive uma não-vida no Brasil. A gente começou a aceitar como normal coisas que são absolutamente anormais. E por que disso? Porque durante 30 anos nós temos seguido a receita do sucesso e do fracasso no universo da lacração constante. Bom, eis o resultado. Meu filho hoje, só para ter uma ideia, sofreu sua 4ª ou 5ª tentativa de assalto. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Isso não é normal a gente aceitar numa sociedade como no Brasil. Bom, as consequências estão aí. Como diz o conselheiro Acácio, o problema das consequências que elas vêm no fim. Só que o fim chegou. Daniel, pergunta. Na verdade, agora eu queria voltar no ponto da investigação, procurador. Vamos lá, né? Lava Jato. O exemplo de Lava Jato eu queria pegar. Lava Jato é a maior investigação, acho, da história do país. Do mundo. Do mundo, como o senhor disse. Nunca se roubou tanto. Nós conseguimos, assim, títulos... O Brasil consegue títulos assombrosos. O maior escândalo de corrupção da história, o país onde mais se mata em termos absolutos, sei lá, eu abriria mão destes títulos, como os poloneses gostam de dizer, eu abriria mão de uma história venturosa por um território um pouquinho melhor. Sim. A minha pergunta ia no sentido, procurador, desculpa. Qual é a dificuldade de fazer uma investigação do tamanho que é a Lava Jato, e aí buscando muito apelo popular da pressa, né? Que muita gente tem que prender logo, tem que fazer logo. Como é que a gente pode explicar para o nosso público qual é a dificuldade de investigar e realmente conseguir se armar bem para fazer uma condenação do tamanho da Lava Jato, né? Excelente pergunta, Daniel. O esforço para fazer uma investigação disso que a gente vai chamar de fraude estruturada, porque não é uma fraudezinha qualquer, não é um homicídio qualquer, não é uma pessoa qualquer. Tu pensa que tu está no estamento superior, aquele que... E aqui que é legal, eu gosto o Brasil é um país legal pra caramba. No Brasil, a gente diz, criança não verá os países como este. Pensa o seguinte, no Brasil sempre disse que só se prende negros, que só se prendem prostitutas, que só se prendem pobres. Sexta-feira passada nós tínhamos 2 convidados dizendo exatamente isso. Tá. Aqui no programa. Pena que eu não estava aí. Aí quando... Tu tinha um compromisso? Eu tinha sexta-feira, exatamente, semana passada. Eu estava dando uma palestra em Londrina que se tornou a capital conservadora com a 2ª edição do EDA, que é uma escola de altos estudos. Maravilhoso congresso. Bom, eu estava... da explicação do Brasil para as crianças ali, e que a gente agora está aprendendo um nível superior também. Bom, nós estamos agora para ver o seguinte. Eu gosto muito de algumas figuras emblemáticas da Lava Jato. Pedro Barusco. Quem era Pedro Barusco? Pedro Barusco era um gerente da Petrobras. Gerente, eu não estou falando do alto cargo. Ele devolveu numa delação premiada 180 milhões de dólares. Fiquei imaginando o quanto anda circulando por aí. Um gerente com 180 milhões de dólares, gerente é gerente, sabe? Eu não estou falando, não é diretor, ele está ali no nível intermediário.
Aí tu vai subindo essas camadas. Quando tu chega no topo, são os grandes stakeholders do país, são os tomadores de decisão, são aqueles que têm o poder econômico e poder político em sua mão. Com o poder econômico e o poder político em sua mão, o que eles fazem? Eles manipulam as regras do jogo. Nós temos um jogo chamado regras de relação social. Olha, tu não pode isso, tu não pode isso, tu não pode isso. Quando eu pego fazendo isso, olha, se tu é eu ou tu, vai lá, tu vai responder por isso. Esses aqui dizem, simples, vamos mudar as regras. Se vocês perceberem, é isso que acontece todos os dias no país. Agora o Congresso está querendo impor regime de urgência, talvez para votar semana que vem, a lei de abuso de autoridade, que na verdade é a lei contra a Lava Jato, que vai criminalizar a atividade de quem tem que investigar. Mas o senhor admite daí que a Lava Jato abusou da autoridade? Não admito que a Lava Jato abusou da autoridade. O que eu estou dizendo aqui é que essa legislação, na verdade, é para inibir a atuação fiscalizatória e investigatória e persecutória. E aí tu me pergunta, qual é a dificuldade? A dificuldade é essa. Sim. A dificuldade é que estas pessoas contra as quais nós, Estado organizado, devemos combater, nós, membros do Ministério Público, Judiciário, polícias, devem combater, são eles que fazem as regras. Cada vez que tu começa a combater, o que eles fazem? Olha, notem o absurdo da coisa. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, que são pessoas que estão prestando um trabalho fundamental à sociedade. A Lava Jato está prestando um trabalho fundamental para a sociedade. Quem diria que se o Marcelo Odebrecht um dia seria preso e ficaria preso? Sabe, rompendo essa cadeia. Talvez nenhum país no mundo tenha tantos super ricos presos como no Brasil. Mas tu não acha, vamos pegar aqui, já que nós estamos falando sobre os super ricos e a Lava Jato e as punições, não acha, por exemplo, que os delatores estão muito bem aquinhoados aí com os acordos que eles fizeram? Mas não acabam... Vamos lá, caso, por exemplo, do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, os proprietários da OAS e tal, eles não se beneficiaram, ficando pouco tempo na cadeia. Não inverte a lógica da delação, quer dizer, a delação não é o peixe pequeno delatando peixe grande. Mas vamos lá. Por exemplo, o Joesley Batista. O Joesley Batista fez aquele acordo com o Ministério Público e daí delatou um monte de bagres. Mas depois esse acordo foi revisto porque o Joesley quebrou o acordo. Mas vamos lá, veio a questão do envolvimento de um agente público também. Mas vamos lá, eu não quero nesse instante tratar de casos específicos. É pena que a gente não tem tempo aqui para falar sobre a Lava Jato. Sobre meia hora ainda. Temos assunto ainda para conversar. Lava Jato sobre a perspectiva da teoria dos jogos. A delação premiada, na verdade, a colaboração premiada, muda o nome, mas é a mesma coisa. Mas no Brasil chama-se colaboração premiada. Mas vou chamar de delação que eu acho mais bonita. A delação premiada... Lei do governo Dilma Rousseff. Na verdade, quando tu entra num sistema, numa organização criminosa dessas, é muito difícil tu saber como é que ela funciona. A estrutura não existe um organograma de funcionamento. Olha, aqui está guardado o meu organograma de funcionamento da minha estrutura, de minha organização criminosa. É a minha organização criminosa, se relaciona com esta outra organização criminosa. Isso não funciona assim. Portanto, tu precisa de pessoas internas que revelem o que aconteceu. Claro. Tá? No jogo, o delator, o colaborador, ele é um jogador. E ele precisa dos payoffs, ele precisa ter a recompensa pelo colaborar. Entre a punição e a colaboração. Então, o Estado tem que ser uma ameaça crível. Olha, posso te punir e o Estado tem que se mostrar uma ameaça crível. Os críticos da Lava Jato dizem que as pessoas são mantidas presas para forçar a delação. E aí é o domínio da narrativa. O número de pessoas que eu estou colocando as questões polêmicas. Não, mas eu sei, mas eu te agradeço o seguinte, porque é o domínio da narrativa, as pessoas falam e falam. Agora, as pessoas falam e não provam, que é outra coisa. Entende? É por isso que eu digo, vamos cuidar o que é informação, o que é boato. Que os delatores só falam que está preso. Boato. A massa expressiva dos colaboradores premiados fizeram a liberdade. Mas por que é importante? Agora vamos lá. Por que é importante que se permaneça a possibilidade de prisão?
porque isso é uma ameaça crível. Porque eu tenho um incentivo exógeno para fazer a delação, para receber um payoff melhor, uma recompensa melhor. Eu vou poder ter recompensa do início ao fim da persecução penal, inclusive na execução penal. Então, o Estado tem que ter poder de barganha. Isso são os payoffs. Isso também é para agilizar todo o processo. Acho que volta um pouco na pergunta que eu lhe fiz da dificuldade ali. Porque também alguns críticos dizem que abusaram da delação premiada muitas vezes na Lava Jato. Isso também é para acelerar o processo? Como é que a gente pode avaliar isso? Os críticos dizem isso porque os críticos querem ter o domínio da narrativa. Geralmente, os críticos são aqueles que têm interesses que a Lava Jato não ande. Mas não seria possível, por exemplo, pegar uma delação, um exemplo básico aqui para um leigo, tá? Uma delação premiada, por exemplo, do Marcelo Odebrecht, e trabalhar em volta dela com um tempo maior de investigação, uma demora maior? Não é... Vamos lá. É a distorção que a narrativa sempre faz. A delação premiada, a colaboração premiada, ela não é uma prova fim. Eu não pego ela assim, olha, sim, tá aqui... Está condenado. Ela é uma prova meio. Ela precisa me indicar onde eu posso obter as provas para condenar. Isso peguei o maior sistema de corrupção da história. Nós estamos falando de mais de R$1 trilhão, que até agora se sabe que foi de dólares. Perdão, desculpa, gente, eu estou sendo um pouco modesto. O Brasil merece mais do que isso. Mais de R$1 trilhão. Então, tu tem vários núcleos. Então, a cada núcleo tu precisa dos informantes específicos. Por que a Lava Jato hoje soma mais de 2.000 anos de pena? A Lava Jato tem, sei lá, mais de 50 operações. Foi um esquema extremamente... por isso que chama falta estruturada. Que era utilizado para absolutamente tudo. Lá no Rio, até quentinha, até as merendas das crianças, eles faziam maracutaia. Está entendendo? A dificuldade é justamente essa. A corrupção se entranhou no Brasil como um câncer em metástase. Como é que o poder público vai reagir? Como é que o poder público vai agir se não tiver instrumentos que permitam trazer à luz toda a patifaria que essa gente fez? Então a luta é injusta, mas não do lado deles, do nosso lado. Nós temos poucos instrumentos para trabalhar. E os poucos instrumentos que a gente tem para trabalhar, todo dia tem alguém pensando em como nos tirar. E talvez o mais importante agora é calar a nossa boca. Nos calar enquanto agentes políticos de Estado. Você considera que o Supremo Tribunal Federal ele é um risco para a Lava Jato? Eu vou nesse instante fazer uma resposta diplomática. Acho que o Supremo terá a melhor condição, fará a melhor eleição de caminho a tomar para o destino do país. Nós temos ali alguns ministros muito comprometidos, agora sem brincadeira. Tem alguns ministros muito comprometidos que entenderam do que se trata a Lava Jato. Eu me lembro de uma afirmação do ministro Edson Fachin dizendo, olha, eu puxo uma pena, sai uma galinha. Eu vejo a atuação, e aí eu tenho várias críticas aos posicionamentos do ministro Barroso, tenho várias posições jurídicas desses que eu não gosto, mas não é isso que está em questão agora. Mas, no que relação à Lava Jato e corrupção, ele tem se mostrado não só sensível, como extremamente duro. Então, existe, além de tudo, uma pressão popular muito grande para que a Lava Jato continue. Nitidamente, vamos voltar para o Intercept? Vamos. E aí, buscando Lava Jato, fim da Lava Jato, Intercept, existe algum risco de ser tudo, voltar ao zero? Essa é a pergunta. Dia 25, se eu não me engano, tem um julgamento em relação ao caso do Lula. Exato. Pode voltar tudo ao zero? Quer saber? Claro que pode voltar tudo ao zero. Meu amigo, juridicamente eu posso dizer que não, mas no Brasil segurança jurídica não existe. Os meus livros de direito penal não valem mais, meus livros de direito de processo penal não valem. Vamos lá. Existe regras de processo penal têm que ser criadas por lei. No Brasil, a gente criou um saque para criminoso, que é a audiência de custódia. O que é audiência de custódia? É lá para saber saque, serviço de atendimento ao cliente. Senta ele aqui com o juiz, com o
com o promotor, com o advogado, pergunta se o senhor foi bem tratado pela autoridade policial. A única coisa que ele pode perguntar é um saque. E foi criado por uma resolução, não por uma lei. Então, se tu me perguntar assim, juridicamente, eu vou dizer, são duas coisas. Uma coisa da suspeição e outra coisa da anulação. Esta relação teve prejuízo. Então, Sim. Sabe, o que tem assim, as provas estão ali. Ninguém forjou essas provas, ninguém manipulou essas provas. O que se tem de concreto é que todos esses corruptos cometeram muitos crimes. Tanto que foram já em duas, três instâncias julgados e condenados. Sim. Certo? Agora, eu estou no Brasil. Sim. Filho, eu estou no Brasil. No Brasil... Vamos fazer um intervalo, na volta eu vou ler os comentários, eu acabei não lendo por causa do volume de perguntas que eu e o Daniel temos, mas nós vamos trazer aqui a contribuição dos nossos telespectadores, que também são várias aqui, e obrigado a todos os que estão mandando mensagens. Nós voltamos em seguida com o Fábio Costa Pereira aqui no Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas está de volta na RDC TV, com o apoio e o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós temos aqui o prazer de receber o Procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, meu querido amigo, que está aqui hoje falando sobre corrupção, segurança jurídica, justiça, os desafios do Brasil nessas áreas. E o meu colega de bancada hoje, entrevistando o Dr. Fábio, Daniel Fagundes, que é apresentador do jornal da RDC TV. Comentários aqui dos nossos telespectadores, são vários. Vamos lá. Meu Deus. Tem muita coisa, né? Porque tem alguns telespectadores, porque assim, é claro que nós temos sempre o objetivo de ler os comentários, mas alguns, para que os comentários sejam lidos, eles mandam várias vezes. Então, é uma estratégia e é boa a estratégia. Porém, o nobre procurador de justiça, comentário aqui que chega, do Edivan Luiz, o nobre procurador de justiça esquece que, em parte, o aumento exacerbado dos índices de criminalidade também se deve ao distanciamento do judiciário. MP também se inclui, da vida real, pois este julga muitas vezes fora da realidade. Só vejo o judiciário julgar com rigor em duas ocasiões, quando o fato é de repercussão nacional ou quando envolve interesse de classe, o judiciário. No mais, ele anda à margem da sociedade. Concorda? Acha uma crítica justa? Eu acho que é um sentimento, em determinados momentos justo, determinado momento injusto. Sim, existe ativismo judicial, existe... Nós tivemos uma desconstrução da ideia da função do Estado na matéria de persecução criminal. O Estado virou um hospital. A persecução criminal virou um hospital. O preso, o criminoso é um doente. É um doente porque a sociedade não teve a capacidade de lhe dar todos os recursos para desenvolver sua vida plena e feliz. O presídio deve ser um hospital para recuperar esse preso. A sociedade é culpada porque é o vírus que inoculou a doença. Então, o Brasil virou um grande hospital geral, onde se passou a encarar o criminoso não como criminoso, e o criminoso sim como vítima, é a vítima esquecida. Portanto, nesse sentido, eu acho que ele tem razão. É claro, muitas pessoas fazem a diferença nessa área, mas nós temos um contexto que não é inegável, onde criaram, por exemplo, os presos nas nuvens. Presos que só constam no sistema como presos, mas estão em casa. Presos com tornozeleiras eletrônicas que não funcionam. Pessoas que dizem que prender não resolve. Como assim? Eu não conheço nenhum preso que estava preso que tenha cometido um crime na rua. É das realidades mais acacianas possíveis. Então, de certa forma, ele tem razão mesmo, Guilherme. Mais um comentário aqui do Raul. O STF, de guardião da Constituição, virou perigosamente um ente político constituído por membros indicados por políticos e não votados no meio jurídico, inclusive com poucos que tenham origem na magistratura. Uma crítica consistente. Outra mensagem da Fabiana Machado. Boa noite. Engraçado é ver gente criticando o Moro nos áudios com o Dallagnol.
onde ambos discutem a forma de fazer justiça e prender bandidos, ladrões como Lula e cúmplices, mas nada falaram, inclusive defenderam a Dilma quando tentou armar um golpe para colocar Lula como ministro-chefe da Casa Civil para livrá-lo da justiça. A esquerda é patética, pior ainda é ver esquerdista que defende Lula falando em ética. Mais comentários, espera aí, vou ler aqui. O STF atual está composto por magistrados que, em sua grande parte, jamais atuaram como juízes, reprovaram inúmeros concursos e foram indicados por suas próprias correntes ideológicas. Resumido, não sabem fazer nada lá. Mais um comentário. O Alexandre disse que não foi dito que os dados foram recebidos de um hacker. Podemos supor também que os dados foram vazados por alguém envolvido no caso? Não, o Greenwald falou isso. Ele falou, isso ele deixou claro. Ele disse claro. Muito bem. Vamos lá aqui, mais comentários. Bom, eu não estou dizendo que é verdade, mas eu estou dizendo que ele falou. Exato. Não, vamos aqui com mais Foi o comentários. depoimento dele, né? Por que a demora do julgamento de tantos recursos? Existe uma indústria recursal no país? Olha, E outra pergunta, seja só sendo objetivo, tu defendes uma mudança no modelo de indicação para o STF? Eu defendo duas coisas. O modelo de indicação, eu acho que deve ser composto por juízes de carreira. E segundo, eu defendo que não seja vitalício, que sejam por prazo determinado. Mas não é vitalício. É vitalício. Ele não morre no cargo. Ele se aposenta. Sim, mas é que tem uma peculiaridade nos nossos termos. É vitaliciedade, mesmo depois que é um filigrana jurídica, mas ele será ministro supremo enquanto tempo ele quiser, até os 75 anos de idade. O que eu defendo, e não só eu, muitas pessoas, até para dar uma reciclada nas cortes, para não criar uma relação de pertencimento com relação ao poder, que se sejam por mandato de 10 anos. 10 anos. Mas tu não acha que isso gera uma estabilidade na jurisprudência? Eu acho que ele gera uma oxigenação na jurisprudência. Às vezes, quando as pessoas ficam tempo demais num determinado cargo, elas começam... isso é humano, não estou falando desse caso, não estou falando fulanizando. Elas começam a entender que somente elas podem fazer a diferença. Então é importante ter a oxigenação, ter a reciclagem da própria corte. Daniel, uma última pergunta sua, antes de encerrar. Já acabou? Temos um minuto. Temos um minuto, tem que fazer uma pergunta breve, a resposta tem que ser breve. Vamos lá. Queria agradecer primeiramente ao procurador pela presença aqui, o Macalossi pelo convite. O senhor deixou vários pontos assim durante toda a sua fala, mas eu queria perguntar diretamente. O senhor vê saída no Brasil? Além do aeroporto? Eu acho que o Brasil tem uma nação com um povo maravilhoso, com um clima maravilhoso, com riquezas naturais, com capacidade inventiva que não se vê aí fora, com as pessoas com capacidade, com uma alegria descomunal. Nós temos saída. Basta mudar uma coisinha só, as ideias. Muito bem. Foi uma bela resposta final e eu gostaria de agradecer, Fábio, pela tua vinda aqui ao programa. Novamente uma aula. Eu acho que todos os que assistiram, tendo concordâncias ou discordâncias em relação a esse ou aquele ponto de vista, depreenderam coisas importantes aí do que tu falaste. Sempre é muito bom ouvi-lo e rapidamente eu lhe deixo com a última palavra. Não, eu agradeço muito o convite. É bom estar estreando aqui e... Esperamos que volte outras vezes. Voltarei outras vezes. Eu vim para o Brasil para trabalhar, para fazer a diferença. O Brasil tem jeito. Então tá aí. Fábio Costa Pereira, procurador. Depois a entrevista vai estar disponível na íntegra no Facebook, no YouTube. E nós agradecemos a todos. Daniel, obrigado por ter participado aqui da entrevista. Nós voltamos segunda-feira para debater sobre as manifestações que ocorreram hoje. Tiveram manifestações? Não, mas teve muita gente que se feriu, né? Sim, teve policial que tomou tiro borrachado no olho, né? Teve incêndio, teve gente tocando fogo em trilho de trem, fechando a entrada de ônibus. Nós comentamos sobre isso. Meu comentário vai estar disponibilizado no YouTube da RDC TV. Não deixem de acompanhá-lo. E nós vamos falar sobre isso segunda-feira. Durante o Jornal da RDC também o pessoal pode acompanhar o comentário do Macalossi. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.